Estúdio da Rádio Trianon, no Facebook e também no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje sextou, não é, minha gente? Então vamos falar de segurança pública aqui no Gente que Fala, uma parceria sempre com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, FERMESP. Eu apresento aqui os nossos convidados, os participantes de hoje. À minha esquerda, Capitão André Bonifácio, do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Capitão Bonifácio, nome de guerra, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, Mauro. Um bom dia. A gente agradece muito, do Centro de Comunicação Social, a comunicação social da Polícia Militar, do Comando Geral, essa oportunidade para falar sobre segurança pública na nossa área, a Polícia Militar, sempre muito interessante para que as pessoas tenham informações dos nossos serviços executados aí por 85 mil policiais militares, entre homens e mulheres, em todo o estado, nas 645 municípios, em que se faz presente, levando a ordem pública. Também com a gente agora aqui à minha direita, o primeiro Tenente Maxwell Souza, nome de guerra, Tenente Maxwell. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que nos ouvem. Como disse o Capitão Bonifácio, só temos a agradecer a oportunidade, o espaço. A nós do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar agradecemos a oportunidade e estamos aqui para destacar o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar perante o Estado de São Paulo. Tenente Maxwell, quanto tempo na comunicação social da PM de São Paulo? Eu completo 8 meses atuando no Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, sou jornalista, sou formado em jornalismo e há 8 meses estamos lá junto com a equipe atuando, trabalhando e contribuindo com a comunicação da polícia. Mas de corporação, bem mais tempo. De corporação eu completo 10 anos esse ano. E por que essa opção pela comunicação social? Ou seja, você foi para o jornalismo, se formou em jornalismo? Eu comecei a cursar o jornalismo antes de ingressar na Polícia Militar. Sempre me identifiquei com a área da comunicação social, com o jornalismo, mas sempre também me identifiquei muito com a Polícia Militar. Então eram duas profissões que eu buscava, que eu perseguia durante a minha vida e consegui realizar as duas. Me formei, meu último ano de formação no jornalismo coincidiu com o meu período de formação também na Polícia Militar. Então eu me formei no jornalismo, me formei na Polícia Militar e aí fui atuar nas ruas. Então fiquei trabalhando nas ruas e recebi um convite há 8 meses atrás para integrar o corpo dos oficiais, dos policiais que trabalham no Centro de Comunicação e estamos lá, desde esse tempo atuando no atendimento à imprensa. Capitão Bonifácio, quanto tempo na comunicação social da PM? Nós tivemos aí 2 episódios aí, Duas passagens. A primeira na formação do próprio Centro de Comunicação Social, porque dentro do Estado Maior da Administração, correlatamente a uma empresa, na parte que fala de comunicação, antigamente nós chamávamos de quinta seção do Estado Maior, mas com a visão muito atualizada de um dos nossos comandantes, Coronel Camilo, comandante-geral da Polícia Militar, em 2010, no dia 27 de abril, ele inaugura o Centro de Comunicação Social. A comunicação antigamente era apenas tratado como relações públicas, que é a comunicação da instituição para os seus entes institucionais, os entes internos. A comunicação social não só faz com os seus homens a informação, passa informações para os policiais militares daquilo que é voltado da instituição, mas também para o público externo, para as entidades civis, as relações que são sempre necessárias e sempre foram necessárias dentro da sociedade, passar as informações daquilo que a instituição, dentro da segurança pública do Estado, faz, quais são suas obrigações legais, morais, e tendo uma das principais, se é a principal meio por qual comunicar o que a instituição faz, que é a imprensa. Então nós temos aqui um setor dedicado ao atendimento da imprensa, que o Tenente Maxwell está há 8 meses só, mas isso é relativo, porque ele fala diariamente no seu turno de serviço com vários profissionais de imprensa, tanto de televisão como rádio, a imprensa, o jornal impresso, e também
trocando informações, construindo informações necessárias junto à assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, o período que eu passei, em 2010 até 2013, quando eu saio do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar e trabalho com informações, com comunicação, numa área, numa região política muito especial, que é o CPI 6, a região da Baixada Santista e Vale do Ribeira, né? Digo especial porque acho que há 2 semanas veio o comandante de lá, porque volta seus esforços em cada final de ano e começo de ano. A Operação Verão é feita pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Militar, bombeiros por causa das praias, e se desloca lá o efetivo, a população de quase 2 milhões de pessoas triplica, né? E aí é necessário que a comunicação, tanto com o apoio do Centro de Comunicação Social como regional, voltar informações precisas quase para todo o estado e para as pessoas que lá estão, né, por meio da imprensa local. Jornalista também, Capitão Bonifácio? Não sou, por afinidade. Até um colega do Exército, lá na Baixada, um oficial, perguntou: vocês não saem com uma arma? O que significa isso, né? Aquele que do Exército, o oficial, sai de cavalaria, sai de infantaria, né? E por aí vai. Vocês, a gente tem todo um espectro de informações, né? De instruções na formação e que contempla também a comunicação. Então, aquilo que a gente faz por afinidade, né? Os policiais militares são conduzidos, né, a praticar. Então, na minha vida profissional, tive o comando de companhia, comando de pelotão na rua, né? O atendimento 190, dia e noite, mas sempre com o zelo e o cuidado por gostar, por afinidade e entender que a instituição tem um capital muito importante, que além do policial militar, esses que cumprem 30 anos de serviço, sai, muda, vem um outro. Hoje aqui eu tenho 22 anos de polícia, né? 5 anos tive de comunicação, e o tenente com 10 anos aqui, a gente vai passar. Mas uma coisa não pode passar, não pode flutuar, né? Que é na instituição, que é a nossa imagem. É essa que as pessoas olham e falam: não, essa aqui é uma instituição segura. Eu sei que se ela se propõe à segurança pública, eu posso ligar 190 e contar com a polícia. Então isso tem que ser dito, né, por nós mesmos, por quem nos procura. Hoje estamos aqui, né, na rádio falando sobre a instituição, então a oportunidade de levar segurança às pessoas, dizer o quanto que esta instituição com 85 mil homens se esforça diariamente por 24 horas, né? Tenente Maxwell, apesar da sua, digamos, recém-chegada ao Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, como é que é essa questão da diretriz? Por exemplo, vocês estão mudando agora, acabaram de mudar de comandante geral. A cada mudança de comando geral, há uma mudança de diretriz, se bem que você não passou por isso outras vezes. A primeira vez 8 meses é a primeira vez que nós isso pegamos acontece. Exato. Mas a diretriz é mantida ou é conforme a visão do novo comandante? Não, a diretriz é mantida, porque a Polícia Militar segue um plano de comando que é estruturado, que é construído para ser seguido, né, de 4 em 4 anos. A polícia senta com os comandantes, com a gestão, faz um trabalho de gestão pela qualidade, e isso é mantido. A mudança do comandante não implica na mudança na diretriz e nem no atendimento que nós damos à imprensa e nem no trabalho de comunicação. É claro que sempre há o aperfeiçoamento das atividades, mas a diretriz é sempre mantida a mesma. E um dado interessante, né, como o capitão mesmo mencionou, apesar de estar há 8 meses atuando ali na comunicação, mas alguns dados em relação ao nosso atendimento à imprensa, para que as pessoas possam entender a dimensão do trabalho da assessoria de imprensa da Polícia Militar.
importante destacar, a assessoria de imprensa da Polícia Militar ela é realizada por policiais militares. Então nós temos a assessoria do governo, que é realizada, né, pela Secretaria de Comunicação, temos a assessoria da Secretaria de Segurança Pública e temos a assessoria de imprensa da Polícia Militar. E esta é realizada por policiais militares. Então, o Capitão Bonifácio, o Major Cabral, que nos conduz, o Capitão Bonifácio que chefia a seção de imprensa. Trabalhamos lá eu, o Tenente Maxwell. Temos também a Capitão Aline, que também atua no atendimento à imprensa, e o Tenente Guedes, além da equipe, que é composta por 11 policiais militares, são cabos, soldados, sargentos, que nos auxiliam diariamente. Então, em termos de números, nós temos aproximadamente 80 ligações diárias que são atendidas, isso é uma média, né? Até a presente data deste ano, nós já atendemos mais de 4.500 ligações telefônicas de imprensa. Então, são os mais variados pedidos diariamente de jornalistas de todas as regiões do estado que nos ligam para pedir informações acerca de ocorrências. Pedidos formais de e-mail, nós atendemos em 2019 quase 9.000 solicitações de imprensa por e-mail, das mais variadas. Podemos destacar todos os tipos de pedidos que nós temos que processar, formalizar a resposta, pedidos de entrevista, pedidos de posicionamento por nota. Então é um trabalho constante, um trabalho denso, um trabalho sério que nós realizamos. E aí o capitão, né, o senhor perguntou para ele sobre a formação, né, o capitão disse que não é formado, mas cabe destacar também que nós possuímos um curso de comunicação. Os policiais militares que vêm trabalhar no centro de comunicação fazem um curso. A Polícia Militar possui um curso de comunicação que dura 15 dias e que especializa... Sendo jornalistas ou não. Sendo jornalistas ou não. E a ideia é especializar esse policial militar, o praça e o oficial, né? Então os cabos, soldados, sargentos e os oficiais, tenentes, capitães, majores, a se especializarem em comunicação e de uma forma ampla. Então no atendimento à imprensa, na produção de um material gráfico. É claro que você não vai especializar a pessoa na produção, mas vai dar uma ideia, né? Para que ele possa entender como que a comunicação trabalha, como os mais variados canais em que a comunicação atua. Então um curso bastante importante, um curso também que nós realizamos anualmente, então são várias turmas durante o ano. Então nós nos especializamos, além de parcerias, temos parcerias com a Aberj, temos parcerias com algumas universidades que nos cedem algumas vagas, então de tempos em tempos nós também fazemos esses cursos e nos especializamos em atendimento à imprensa e em comunicação também. Você já destacou aqui anteriormente, Tenente Maxwell, que você conseguiu realizar as suas duas intenções, as suas duas vontades, ser policial militar e atuar na comunicação, e daí você foi para o jornalismo. Até para que o nosso público entenda, porque às vezes a pessoa pergunta, mas peraí, o jornalista não é aquele que está no jornal, ou na televisão, ou no rádio? Sim, mas temos jornalistas em diversas áreas, na assessoria de imprensa, e que fazem funções diferentes. Você não conheceu o lado de cá. A gente tem um determinado foco no jornalismo e vocês têm por isso acho que você falou do curso. Vocês são capacitados, habilitados a serem porta-vozes da instituição. Vocês estão levando a imagem institucional da Polícia Militar. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença entre ser jornalista dentro da Polícia Militar, o que é diferente do nosso jornalismo que a gente faz aqui. Claro. Eu posso até destacar, Mauro, se você me permite, durante o meu processo de formação, eu tive a oportunidade de, por 2 anos, atuar em uma redação na Editora Online e tive a oportunidade de atuar também em uma assessoria de imprensa. Então isso me trouxe a visão... Então você tem experiência do lado de cá. Tenho experiência do lado de cá também. Então isso me ajuda me ajuda os dois lados do balcão. Me ajuda a compreender os dois lados do balcão, mas... Um dado engraçado, desde que entrei na faculdade, eu já entrei com o objetivo de atuar na assessoria. A minha irmã, ela atua na área de ensino, atua na área de formação, de qualificação e atua como assessora, como analista de recursos humanos, mas também com viés em comunicação. Isso sempre me inspirou, ela é mais velha do que eu, isso sempre me inspirou. Então, quando eu escolhi o jornalismo, eu já me enxergava ali não nas redações, não nas rádios, mas... É engraçado porque eu era um peixe fora do aquário na sala, né? A maioria dos estudantes, quando vão para o jornalismo, idealizam a atuação mesmo ali no front do jornalismo. Na grande imprensa. Na grande imprensa, atuando nos veículos de comunicação, nas rádios, nas redações dos jornais, dos jornais impressos, e eu não me via assim. Eu me via já atuando na assessoria de imprensa. Isso até causava estranheza nos próprios professores, né? Eles estranhavam o fato de eu já ter entrado
tão certo com foco já com foco nisso, né? Mas tive a oportunidade de atuar também na outra ponta. Mas, como você disse, realmente, na Polícia Militar, nós atuamos na assessoria. Então, eu digo que eu sou amplamente satisfeito e pleno no que eu faço, porque eu consegui me formar, consegui atuar hoje na comunicação e na assessoria, que era o meu objetivo. E nós somos especializados e somos especialistas em fazer a questão da defesa da imagem institucional e do contato com a imprensa, né? Como o capitão mencionou, a questão da transparência, nós precisamos deixar bem claro que a Polícia Militar é pautada pela transparência, né? Os nossos atos, eles são sempre transparentes, e é a comunicação da Polícia Militar que é a porta, né? Que é o canal de comunicação com a grande mídia e com a população em geral. E, né, para finalizar, que as pessoas que nos ouvem e nos assistem também possam entender isso, né? O jornalismo não é feito somente de quem dá a notícia, mas é feito primeiro de uma equipe que produz a notícia, né? Aqui nós temos no estúdio diversos profissionais que estão atuando aqui fora do alcance das câmeras, mas que são necessários para que a notícia chegue. Então, nas redações nós temos o redator, temos o pauteiro, temos o repórter, temos uma série de pessoas. E temos também os assessores de imprensa, que são aqueles que levam a palavra das instituições, das empresas, que trazem as respostas. E nós lá atuamos assim, atuamos levando as respostas para a imprensa. Os questionamentos, as dúvidas que a imprensa tem acerca das ações da polícia, da produção que a polícia tem. Somos nós que produzimos isso e enviamos à imprensa. Agora, aproveitando esses números que o Tenente Maxwell nos disse aqui agora há pouco, Capitão Bonifácio, são, por exemplo, em 2019, 9 mil e-mails, né? 80 ligações diariamente das redações, dos jornalistas, buscando as mais diversas informações na Polícia Militar. O que é mais recorrente de tudo que se pede? Perguntado, bom, a rotina latente aí do policiamento, né? São os atendimentos, né, operacionais, quando uma viatura vai a uma ocorrência, os desdobramentos dela. Então, nos perguntado, nós chamamos, são os factuais, né? Também os factuais. O que é notícia naquele momento. O que é notícia. E o que é matéria também, né? Muitas vezes querendo saber sobre uma prática nova dentro da instituição, foi apresentado pelo governo, né? As imagens feitas para monitoramento em grandes eventos, os drones, né? Ou também em operações, né? Ou então o clamor público, né, de segurança, solicitando mais segurança, uma mudança no aspecto de segurança num bairro, né? Então, nós temos que dizer exatamente o que a polícia tem feito, ou então conhecendo por meio da imprensa, né, de uma solicitação, o que se modificou lá e o emprego novo do policiamento, né? Então, essas questões são passadas ou por entrevistas, ou por nota, produzido pelo centro de comunicação, ou então pedido para quem é o dono da bola na região lá, o que é desenvolvido. Então a gente encaminha para o gestor, né, da localidade de comunicação, para que ele diga o que é feito, né? Ou muitas vezes entrevistas, falas do próprio comandante-geral, né? O que ele transforma como diretriz, aquilo que deve ser seguido pela instituição, por que modificou uma diretriz, ou por que construiu alguma diretriz, né, voltada à sociedade, desenvolvida pelo policiamento. Então ele faz a entrevista, né? Então tudo isso é um conglomerado de solicitações de informações diárias que o centro de comunicação faz como atendimento, que dá essa cifra, esse número muito alto, né? Um número grande, expressivo, né? Mas espelha a confiança na instituição. Nós temos o curso de comunicação social que está sendo desenvolvido nesse momento. Todos os anos são feitos os cursos de comunicação, dado por oficiais do centro de comunicação. Quem dá essas aulas? Sim, mas também há alguns laboratórios, visitas à TV, à rádio, né? E os próprios profissionais de jornalismo contam, né, a sua parte. E num desses cursos que nós fizemos, que eu estive presente, também fiz, um jornalista conhecido aí, o colega Milton Yang, né? Ele fala, dentro de uma palestra dele, algo interessante. Milton Jung, né? Sim, nosso colega da CBN. Isso, ele falou, olha,
no nosso desenvolver profissional de jornalismo, da informação, tem 2 aspectos, né? Um é o interesse jornalístico, né? De que forma as coisas são colocadas, né? Diante de um fato lá, de uma informação que ele tem de uma instituição, né? Mas também tem, o que deve priorizar, é a responsabilidade, né, da informação, né? A responsabilidade jornalística, né? E por que isso é importante? Porque isso é o que dá veracidade às coisas. A gente confia naquele profissional de jornalismo porque ele está passando as informações corretas de uma instituição, né? Então, para o nosso lado de desenvolver as informações e passar para a imprensa, não há o que fugir ou construir algo que não exista. Então, se nós temos um fato positivo, nós contamos o fato positivo, em termos assim objetivos. Se um policial militar flagra alguém num roubo, numa ocorrência de destaque e tal, a gente conta exatamente o que aconteceu. Mesmo que até venha a ocorrer o evento morte, né? O evento morte é quando um policial militar ele defende alguém ou se defende. Então conta o que aconteceu. Ou se houve uma falha de aspecto moral de um policial e, portanto, existe o nosso regulamento disciplinar, nossa corregedoria, e aí é questionado, né? Ou então um desvio de conduta, né? E a gente está sempre fazendo a busca para que isso não ocorra, e se ocorre, verificado se o policial militar ele pode continuar contemplando a instituição ou não, né? A gente fala. Então é a verdade. Então lidar com a verdade não é só mérito e objetivo do jornalista, mas também da instituição, né? Dizer que acertou ou dizer que errou quando acerta ou quando erra, isso dá confiabilidade à instituição. O Estado, esse ente abstrato, ele constitucionalmente ele deve prover, né? E assim as pessoas querem quando votam em seus representantes, que dê segurança, saúde, né, e educação. Dentro da segurança, a gente flexiona a ordem pública, que é a tranquilidade, né, salubridade e a segurança pública. Com erro ou com acerto, a confiabilidade, o trabalho para garantir a confiabilidade é a transparência. Sempre a transparência. Esse é o objetivo. Não há por que contar uma história diferente, né? Nós somos... A polícia militar, os policiais militares, vêm da mesma sociedade que defende, né? Por que somos militares, policiais militares? Por que temos esse termo? Porque nós estamos na Constituição Federal, estamos na Carta Magna, no artigo 144. Então, o Brasil escolheu ter militares federais, né, das Forças Armadas e as polícias militares dos estados, né? Então, ali vem nossas responsabilidades, né, nossos deveres, né? O preâmbulo do artigo 144 diz, né, é dever do Estado da segurança pública, ainda que seja direito e responsabilidade também do cidadão, né? Então, ser militar é ter missão diária, né? Nosso serviço não termina dentro de um horário, termina quando uma ocorrência decide terminar. Tenente Maxwell, quantas pessoas atuam na comunicação social da PM? Nós temos hoje uma equipe de cerca de 75 policiais em todo o centro, e na sala de imprensa, que é onde eu e o capitão atuamos, são 14 policiais. No centro todo, né, é importante destacar, hoje nós produzimos os conteúdos de comunicação da Polícia Militar. Então nós temos uma equipe que cuida do cerimonial, que acompanha o comandante-geral nos eventos, que o assessora, né, nas solenidades, nos compromissos que ele possui. Temos uma equipe de relações públicas, que é uma equipe especializada em se comunicar com o público externo da Polícia Militar, atender o público externo. Então nós temos um evento que é importante destacar, que é o roteiro cultural. Para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, já fica aí a dica. Você acessa o site da Polícia Militar, que é policiamilitar.sp.gov.br. Existe no início da página, na parte superior, um ícone chamado Evento Cultural. Ali você tem um roteiro de tudo que será desenvolvido ao longo do mês e uma inscrição que você realiza. E como é que funciona isso? As pessoas fazem a inscrição, é por ordem de inscrição, e todos os sábados nós recepcionamos essas pessoas no quartel do Comando Geral e as levamos em algum
quartel da polícia. Então, nessa próxima semana, a visita será no canil da Polícia Militar. Então, quem nos procura muito são crianças, né? Os pais que querem trazer as crianças, idosos nos procuram bastante. E por incrível que pareça, tem um caso curioso que até os policiais que cuidam disso nos contaram, uma senhora que tinha câncer, que vinha sofrendo muito, que estava muito debilitada, que estava, disse para os policiais que estava até depressiva, e ficou sabendo desse projeto, se inscreveu e hoje ela tem cadeira cativa, né? Ela, em todos os eventos ela se inscreve e ela diz que isso trouxe uma melhora para ela, porque esse convívio, né, de estar no meio das pessoas. Então tem esse projeto que nós realizamos, temos também uma sessão de rádio e TV, então nós produzimos os conteúdos de imagem, né, são vídeos institucionais, acompanhamos o comandante-geral também nos eventos. Sim. Temos uma equipe de publicidade e propaganda, então todo o material gráfico que a Polícia Militar hoje consome é produzida pela própria Polícia Militar. Então nós temos os policiais do Centro de Comunicação e nos batalhões regionais, nos batalhões locais, nós possuímos em alguns batalhões policiais que também dominam esses aplicativos, esses softwares e produzem ali um material gráfico. E temos a sala de imprensa, né, que contempla a questão do atendimento à imprensa. Então todo esse conjunto é onde nós temos cerca de 75 policiais atuando e fazendo o trabalho da comunicação. E as nossas redes sociais as também, nossas redes sociais. Que dão amplitude. Nós temos uma equipe também que cuida hoje das redes sociais. Nós estamos, se me permite, né, aproveitar o espaço, a audiência, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, temos um blog da Polícia Militar e temos também o YouTube, que é o canal PMTV. Então, se as pessoas quiserem seguir, é só procurar Polícia Militar nas redes sociais, que você vai ter lá, tem a chancela da oficialidade, né, do canal. Você curte lá, nós já temos mais de 2 milhões de seguidores no Facebook, no YouTube, PMTV no YouTube, no Facebook é Polícia Militar do Estado de São Paulo, no Instagram é Polícia Militar e no blog é policiamilitar.blogspot.com.br. Um outro aspecto, nós da imprensa, nós dependemos do trabalho de vocês em busca de informações sobre fatos, né, o que é factual, né, sim. O que está acontecendo, o levantamento de estatísticas, enfim, checagem das coisas que estão acontecendo, mas existe uma mão inversa também. Vocês se abastecem de informações que nós produzimos, que não são necessariamente informações da Polícia Militar, informações extra, para que isso sirva de subsídio para os porta-vozes de vocês, nas palestras, nas entrevistas que vierem a dar nos mais diversos órgãos. Vocês também vão atrás da imprensa em busca desse tipo de informação. Sim, nós temos um trabalho onde nós acompanhamos a grande imprensa, então diariamente, todas as manhãs, nós temos um relatório que é produzido, onde nós buscamos as principais notícias. Todos os comandantes recebem esse relatório para que possam realmente se inteirar do que está acontecendo, não só, como você disse, em questão de polícia militar, sim, ou de segurança pública, mas de um aspecto... Um exemplo prático. Certamente vocês estavam atrás hoje de informações sobre coronavírus, não tem nada a ver com a polícia militar. Sem sombra de dúvidas. Mas vocês vão precisar trabalhar com essa informação. Sim. Sem sombra de dúvidas. Então nós fazemos o que se é chamado na comunicação clipping, né? Nós fazemos a busca, o clipping, nós fazemos a busca tanto na internet, nos grandes portais, e também em sites menores, enfim, que tem menos amplitude, mas não importa, o que estiver na rede, o que for escrito, o que for na internet ou o que estiver passando no rádio e na TV, isso nos muito interessa. E os nossos comandantes recebem essa informação. Nós temos também na nossa intranet, que é uma rede interna nossa, né, de internet, nós temos um canal, um ícone onde nós colocamos o clipping de notícias. Então todo policial militar tem acesso e ele é orientado a acessar. Então, dentro da rotina de trabalho dele, que ele reserve ali alguns minutos, dentro da possibilidade, que não atrapalhe as atividades rotineiras dele, ele acesse e ele pode ter acesso a essas notícias. Porque é muito importante que o policial militar, é necessário inclusive que o policial militar esteja inteirado de tudo que está acontecendo ao seu redor. Olha, minha gente, o governador João Dória anunciou nesta semana o nome do novo comandante-geral da Polícia Militar. É o coronel Fernando Alencar Medeiros, que assume o cargo após a saída de Marcelo Vieira Salles. E em sua primeira declaração, o coronel Fernando Alencar disse, abre aspas para o coronel, a maior orientação que a gente passa para os policiais é a serenidade e tranquilidade. Nós cuidamos de pessoas e isso é muito complexo, é muito sério. Fecha aspas para o novo comandante, coronel Fernando Alencar Medeiros.
quem pensou essa declaração, uma frase de efeito, Sim. fomos nós da imprensa. Foi o que chamou a nossa atenção em relação a esse novo momento da Polícia Militar. Que outra frase vocês pensariam do novo comandante, o Coronel Alencar? O Coronel Alencar, não digo uma frase, né, mas uma postura, né, institucional aí muito clara. Eu, quando era aluno oficial lá nos idos no início, né, em 2000, não, entrei em 98 na PM. Ele era tenente na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E aí tive a felicidade, claro, de tê-lo como comandante de pelotão. Era tenente lá, né? Sempre primou, sempre objetivou a atenção ao serviço operacional. O serviço operacional não é composto apenas pela logística, né? Hoje a polícia está muito diferente daquilo de 98, hoje estamos em 2020, né? Então temos um aparato tecnológico muito bom, desde armamento, todo mundo tem colete, né, balístico, viaturas novas, tecnologia, o rádio hoje pega bem. Antigamente a gente brigava com chiado, né? Sabia quando uma viatura estava distante ou não por causa da capacidade do rádio. Hoje não, tudo é muito claro, mas tem um fator que esse aí não muda e que esse é evidenciado, esse tem que ser levado de coração, que é o ser humano, ao policial militar, né? Então ele sempre evidenciou isso. Então essa frase aqui que ele diz, né, pensado por vocês, a maior orientação, né, eu falo aqui... A maior orientação é que a gente passa, a maior orientação que a gente passa para os policiais é a serenidade e tranquilidade. E tranquilidade, né? Isso é uma base, né? O militar, enquanto todo mundo, as pessoas, o cidadão, se vê numa situação de crise, né, correndo lá de troca de tiros, né, um roubo, a ação de criminosos, é o policial militar que fala, não, agora é comigo. Então ele tem que ter capacidade de pensar, manter tranquilidade dentro daquilo que se apresenta, né? Então o comandante tem que flexionar a mesma coisa, né? É diferente de uma empresa que objetiva como resultado a construção de um veículo, né, de um computador, né? O resultado visto pela PM, pela instituição policial militar, né, é cuidar das pessoas, né? Então o primeiro a ser cuidado, a ser evidenciado, a ter digno contato do comandante, né, é o policial militar. Então o comandante geral, que está à frente de 85 mil homens, o Coronel Alencar agora era subcomandante, assume como comandante, então já é uma experiência que ele já tem, né, nessa dedicação, é mostrar à sua tropa que podem contar com ele e saber dele o que será, qual o caminho a ser trilhado para o melhor atendimento às pessoas. Então diz também, outro dia ele disse, não é só ligar o 90, mas contar com a polícia militar, né? E o comandante, ele não faz isso só de gabinete, né? Ele visita quartéis, visita comandantes e pede para que flexione, dê ordem para que flexione esses caminhos, né? Para que chegue ao policial militar saber que na sua rotina de trabalho ele está lá seguro e sabe que a sua instituição está forte porque é conduzida por alguém assim. Tenente Maxwell, como é que se gerencia uma... não sei se você passou por esse tipo de experiência já. Como é que se gerencia uma má comunicação? Por exemplo, um porta-voz da instituição fala alguma coisa que não deve, ou foi mal interpretado, ou porque disse de maneira no espontâneo, né, no improviso, e caiu errada aquela colocação, e é preciso esclarecer exatamente o que o porta-voz quis dizer, ou pedir desculpas, ou esclarecer. Claro. Como é que se gerencia esse tipo de crise de comunicação? O primeiro ponto é nós assumirmos esse processo de comunicação. Então, quando nós identificamos que houve um ruído nessa comunicação, um ruído de qualquer natureza, o Centro de Comunicação Social, por responder pelo Comando Geral, ele avoca essa comunicação. Então, como o capitão mencionou, nós temos porta-vozes em todo o estado. Então, as demandas que são regionais, o Centro de Comunicação, ele gerencia, ele dá o assessoramento, mas quem se
comunica, quem se posiciona é o comandante lá regional. Então, por exemplo, o caso de Santos, agora tivemos essa tragédia que atingiu a região da Baixada Santista. Então, quem se comunica? O comandante da região da Baixada Santista, ele é competente lá para atuar, ele que está no local, ele que entende a questão geográfica, as particularidades da região que ele comanda. Mas, se nós tivermos uma situação assim, o centro de comunicação, ele avoca esse processo de comunicação e ele passa, então, a comunicar-se com esse órgão. E aí, o que é trazido, então, é, não diria a verdade, mas o que se é feito é se aparado, se houve um erro, se houve alguma falha ou faltou se complementar uma informação, a gente busca essa informação e complementa. Então, basicamente é isso. Quando nós identificamos esse ruído, nós buscamos intervir de imediato. Nós monitoramos os rádios, agora nós temos uma equipe lá que está monitorando as rádios, inclusive eles nos ouvem nesse momento. Então eles estão monitorando as rádios, nós monitoramos a TV, e quando nós percebemos alguma coisa nesse sentido, uma entrevista que está rolando com o porta-voz, se houver alguma falha, algum ruído, a gente faz contato com a produção, né? Como eu destaquei, né, a imprensa não se faz só com o âncora, mas faz com uma produção, e a gente faz contato com a produção e corrige, né, essa fala. O importante destacar, Mauro, no processo de comunicação é ser rápido, é ser veloz. A imprensa trabalha com velocidade. A imprensa precisa que a notícia ela é notícia agora. Ela não vai ser notícia amanhã. Talvez amanhã não é mais notícia, ela é notícia hoje. Então nós estamos sintonizados com isso. É importante destacar que a assessoria da PM, a assessoria de imprensa, a comunicação da Polícia Militar, ela está sintonizada com o time, com o tempo da imprensa. O jornalista, ele precisa que as coisas cheguem rápido, ele tem um tempo na TV, ele tem um tempo no rádio, ele precisa fechar a pauta dele para o jornal impresso, enfim. E nós precisamos buscar essa informação. Então nós entendemos isso. E entendemos a necessidade do jornalista, respeitamos a necessidade dele e buscamos diariamente cumprir isso. E é um trabalho que nós fazemos, eu há pouco tempo, Capitão Bonifácio há mais de 10 anos, oficiais que nos sucederam há muitos anos, né, há 20, 30 anos se relacionando com a imprensa, e o que eu sinto, né, como alguém que está há 8 meses, pouco tempo, é que ao longo dos anos, todos os comunicadores da polícia criaram esse vínculo, essa troca de informação com a imprensa, e hoje nós temos um grande grau de confiabilidade com a imprensa. Até para explicar para quem não conhece como é que é feito o trabalho jornalístico na imprensa, nós temos o trabalho de escuta. Todas as emissoras se assistem e se ouvem para ver o que cada uma está noticiando, o que cada uma está fazendo. E lá com vocês o trabalho não é diferente. Vocês também têm um trabalho de rádio escuta e certamente estamos sendo ouvidos lá. Exatamente. Nesse programa que estamos fazendo. O que é mais importante nesse trabalho de rádio escuta? O mais importante é nós observarmos o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que está sendo dito acerca da Polícia Militar, né? Se aquilo que está sendo dito acerca da Polícia Militar condiz com o que realmente é a verdade, se aquilo mostra o que nós estamos fazendo, e como o capitão disse, se a interpretação mais correta, se a interpretação mais correta para aquilo, e o que está sendo realmente falado a nosso respeito. Por quê? Porque nas ações da Polícia Militar, uma das fontes para subsidiar o trabalho da Polícia Militar é a imprensa. Então hoje a Polícia Militar ela planeja o seu sistema operacional de forma muito ampla. Os comandantes eles sentam, eles fazem reuniões semanais nos batalhões, nos comandos regionais, no comando geral. É previsto também as reuniões com o subcomandante, com o coordenador operacional da polícia, para entender todo o processo operacional. E uma das fontes é a imprensa. Então, quando a imprensa cita que há algum problema de segurança no bairro X, no bairro Y, isso nos interessa muito, porque nós vamos apurar, né? Se o jornalista teve acesso a essa informação, se alguém denunciou, se um cidadão reclamou, talvez isso não tenha chegado para nós, talvez esse cidadão não tenha trazido isso ao conhecimento da polícia ainda, e nós vamos atrás. Então, além de sabermos o que está sendo dito acerca da imagem institucional da polícia, nós também vamos atrás da imprensa, né? Ficamos atentos à imprensa, porque a imprensa nos traz muita informação acerca do policiamento, acerca da segurança, e é o que nós fazemos, mano. A polícia... Sim, desculpa. Às vezes uma ação já está sendo desenvolvida, também, né, voltada à segurança, mas a imprensa está ouvindo determinado ramo lá de informação, determinada fonte de informação, né? Porém, não tem o conhecimento do que nós já estamos desenvolvendo. Então é um momento de
fazendo essa escuta, assistindo televisão, ouvindo rádio, vendo as redes sociais, fazer uma intervenção rápida, né? Porque a informação chegando, dando clareza daquilo que é feito, né? A imprensa começa a noticiar de outra forma. Um outro tema aqui, o temporal que atingiu o litoral no dia 3 de março, deixou pelo menos 44 mortos em Santos, no Guarujá e também em São Vicente. Houve vários deslizamentos nos 3 municípios, conforme o balanço da Defesa Civil do Estado, e ainda há dezenas de desaparecidos e centenas de desabrigados. Ou seja, é um trabalho que ainda não terminou aqui por parte do Corpo de Bombeiros, que é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, trabalho que não terminou para vocês, um trabalho que não terminou para a gente. Então, é uma constante troca de informações entre todos esses órgãos, em busca dos números corretos, em busca das informações que interessam, que tem o interesse público e que interessam as pessoas envolvidas, infelizmente, nessa tragédia. O que é mais importante nesse caso para garantir informação correta, transparência, sem correr risco de dar informação errada para um jornalista? Claro. Não só para o jornalista, né? Mas contando com o jornalista para informar as pessoas, né? Uma tragédia dessa, né? Eu sou da Baixada Santista, né? Eu vi aquilo na segunda-feira, né? À noite, uma forte chuva, nunca vi na minha vida, as pessoas mais velhas nunca vimos acometimento desse. 4 horas de chuva torrencial, né? Tive dificuldade, estava fora de casa até para chegar em casa, foi difícil, cheguei das 8 horas da noite, quase 1 hora da manhã, a mesma situação climática. E depois, no dia seguinte, chegando já no centro de comunicação para trabalhar e vendo por meio da imprensa também, né? Como as comunidades foram acometidas nas cidades ali, vizinhas, São Vicente, Santos e Guarujá, e tendo Guarujá o foco de maiores vítimas ali, maior número de vítimas, rapidamente a Polícia Militar envolvida, tanto o do patrulhamento, né, como também o bombeiro, principalmente os bombeiros regionais lá, se mobilizaram, juntamente com coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, também a outros órgãos municipais, né, Defesa Civil também do Estado, todos coordenando tanto as ações, como também tentando minimizar a situação psicológica das pessoas, né? Nós lidamos nesses últimos dias aí, com a percepção de mais de 40 pessoas desaparecidas. Depois esse número vai sendo contabilizado, um número menor. Hoje contamos com 31 pessoas desaparecidas até o momento, e infelizmente 44 pessoas foram tiradas debaixo, né, de toda a lama, sem vida. Inclusive, logo no primeiro salvamento, na primeira ação de bombeiro da Polícia Militar, tivemos 2 falecimentos dos nossos colegas de profissão, né? O Cabo Moraes, esse aí participei da solenidade de enterro, o agradecimento do país à família, né? Fazendo com todo o respeito as ações militares ali, de homenagem, um toque de silêncio, a entrega da bandeira para a família, dobrada, aquela que revestiu o caixão ali em cima. Ali é falado para a pessoa, para familiar, para a esposa, para os filhos, que simboliza o agradecimento de todo o país, de ter aquele militar que em seu juramento, é o único que faz o juramento, de que se necessário for, vai até o extremo, entrega a morte, né, entrega a sua vida. Então nós tivemos aí primeiro o sepultamento do Moraes, que foi o primeiro a ser resgatado, né? Ele estava tentando buscar mãe e filha, um nenê, mãe e filho. Aí o sepultamento houve dos 3 junto, né? E depois de muitos dias foi encontrado o corpo do Cabo Batalha, né? Ainda tivemos imagens deles navegando nas ruas de enchente, né? Fazendo suas ações de resgate, né? Foram as últimas imagens, as últimas ações humanas desses 2 homens, foi com a farda, tentando ajudar pessoas, né? E, enfim, há sempre
a gente nunca espera calamidades assim, né? E o que fazer? É um colega de profissão aí fazendo uma reportagem, entrevistando a gente num ao vivo, né? Sobre um outro fato. Mas casos assim, o que fazer, né? Como que a polícia, como o aparato de segurança do Estado que serve às pessoas, se mobiliza, né? Primeiro, o conhecimento técnico, né? É sempre desde a formação e multiplicado, flexionando sempre ao longo da carreira do policiamento, do bombeiro, enfim. Técnica, sempre aprimorando técnicas. E depois, contar exatamente com o perfil militar, que é rapidamente contar com todos que estão de serviço e os que estão de folga, né? E reunir todos, né? Foi disparado, nós chamamos de plano de chamada. Cada um tem uma responsabilidade de telefonar para alguém, tem esses números, eu chamo 3, o outro chama mais 3. E aí se tem todo bombeiro numa região de calamidade, né? Esse daí é não o nosso dever legal, é o nosso dever moral. E a gente se solidariza, o programa Gente que Fala, a Rádio Trianon, nós nos solidarizamos com vocês da Polícia Militar, com notadamente, especificamente com o Corpo de Bombeiros, por conta do ocorrido, e com as vítimas, com os familiares e amigos das vítimas lá do litoral. Sim. Mas vamos passar aqui para um outro tema que agora também é muito importante. O coronavírus se tornou uma difícil realidade no Brasil e principalmente em São Paulo. Vários eventos estão sendo cancelados e todos os cuidados possíveis estão sendo tomados aí na medida do que vai acontecendo, né? Tem alguma orientação específica para a Polícia Militar, Tenente Maxwell? Porque assim, é um aprendizado, é uma coisa fortuita, é um aprendizado para todos nós. As coisas vão acontecendo, a gente vai noticiando por aqui, se abastecendo de informações de vocês. O que tem de orientação? O importante é que nós sigamos as recomendações dos órgãos de saúde oficiais do Estado. A todo momento o governo tem se pronunciado nas redes, né, na TV, no rádio. É importante que todos nós também somos cidadãos, os policiais também são pessoas e nós também nos acautelamos, nós também tomamos esses cuidados. Então é importante que uma orientação que nós damos, se a pessoa tiver contato com alguém que a suspeita estar contaminado, faça contato com o 193, com os bombeiros, solicite o apoio de emergência para que nós possamos dar um atendimento, né? Uma condução dessas pessoas às unidades de saúde. Agora, as nossas recomendações são as que têm sido dadas pelos órgãos de saúde oficiais, que é a pessoa lavar as suas mãos, aquilo que tem sido sempre falado, mas é importante, né? Como você disse, é algo que para nós, de um modo geral, para a sociedade brasileira, tem sido inédito, né? Observa-se a movimentação até do mercado econômico, né? Você tem falado o tempo inteiro do que isso tem feito até com o mercado econômico. E nós, o policial militar, ele está preparado para essas situações até de anormalidade, como o capitão falou. Nosso treinamento é voltado para isso. Nós somos testados, a nossa resiliência, a nossa capacidade, a nossa tenacidade, ela é testada. Por isso que o militar, ele possui um treinamento diferenciado, realmente. Os órgãos de imprensa, por muitas vezes, acompanham alguns períodos do nosso treinamento e percebem o quanto o nosso treinamento ele é diferenciado, mas é por isso. Porque o policial militar, ele atua durante 100% da sua carreira, talvez 70%, 80% numa situação de normalidade. Porém, em algum momento ele será solicitado para situações como essa de um coronavírus, para situações como essa de uma calamidade. E ele precisa e ele está preparado. Então, diante do coronavírus, a nossa recomendação é essa, que as pessoas ouçam as recomendações, não desacreditem do que está sendo dito. Nesse momento, infelizmente, em tempos de rede social, os fake news são uma verdade. Mas o que nós pedimos é que as pessoas tenham compreensão, não façam fake news. O caso é sério, o caso é grave, o caso exige uma atenção. Então, a primeira recomendação nossa é um pedido para que as pessoas que produzem essas fake news não as produzam. Não faça isso, porque você estará prestando um desserviço para o ser humano. Não é para um órgão público, não é para um governo, não é para nada disso. Está prestando um desserviço para as pessoas. E aí sigamos as recomendações, né? O nosso centro médico, nós temos um centro médico, um hospital da Polícia Militar, está produzindo materiais de orientação ao nosso efetivo também e às pessoas. Então, algumas recomendações que os médicos da Polícia Militar têm passado é que as pessoas lavem as mãos sempre,
que as pessoas evitem os cumprimentos exagerados, então é hora de nós nos cumprimentarmos mais com os acenos, com os gestos. Na cotovelada, né? Cumprimentar-se com os cotovelos. E a questão também da máscara, né? Há algumas recomendações, na verdade, nós precisamos pontuar que não se deve usar a máscara em qualquer situação, né? Há alguns critérios para a utilização da máscara. Nós percebemos que as pessoas saem em busca de acessórios para se proteger, mas os médicos têm recomendado que o uso da máscara ele precede alguns sintomas. É necessário que você esteja com os sintomas de um resfriado, que são os sintomas que se assemelham, né, com o coronavírus, que é a tosse, que é o espirro, que é a febre. Então, diante disso, aí é importante que você use a máscara. Mas a mensagem que a Polícia Militar deixa é: vamos manter a calma, mas vamos nos acautelar diante desse cenário. Se você está com algum sintoma, prefira se resguardar nesse momento. Se você tiver condições de se resguarde, siga as orientações do médico, procure imediatamente o auxílio hospitalar, procure um hospital mais próximo. As informações oficiais, né? Exatamente. Ontem mesmo o secretário da Saúde do Estado, o Dr. Davi Wipp, né, estava até comentando um áudio que o Dr. Jatene, né, cirurgião, gravou e estava aí disseminado, né? Ele estava também nessa reunião de onde saiu esse áudio do Dr. Jatene. Ele explica dessa reunião. E depois a interpretação do próprio secretário sobre essa fala do Dr. Jatene. Fala da visão do cirurgião, né, muito acautelada naquilo que falou, né? Mas a Secretaria da Saúde, por meio do Dr. Jatene, em coletiva ontem, falou que o Estado está provendo aí mais camas, né, de UTI, leitos, né, que estão sendo preparados. Mais 1.000 leitos, mas esses 1.000 leitos são suficientes para os acometimentos? Não é assim, né? Tem um período que a pessoa vai usar o leito se necessário e depois ela vai sarar, e esses 1.000 estão lá disponíveis, e depois outras virão. Não é da segurança pública, mas é informação que nós também temos que conhecer. Talvez o ciclo desse vírus, né, dure 4 meses, né? Nem todo mundo desenvolve a doença de forma mais severa, forte, né? mais severa, né? Severa quando ataca o pulmão, vai ter que ir para a UTI, né? Mas vai passar, né? E também as pessoas de mais idade, ou então com a saúde mais debilitada, né? De outras doenças que já houve no mundo, ela não tem um acometimento assim, relativamente a essas tão forte. 2% apenas da população mundial talvez passe por esse vírus aí. Para nossa tropa, a gente sempre fala, né? Lavar a mão, né, antes das refeições, foi ao banheiro, outro no banheiro. Hoje mesmo um médico que estava gravando uma das peças aí de informação, a tropa, conversei com ele, né, antes de vir para cá, falou que espera ter álcool gel em cada viatura, né, se isso for possível, né? Se não, já está orientado o policial militar a lavar as mãos. Se ele vai ter contato com a população, alguém que está gripado visivelmente e tal, vai pedir para alguém cobrir o rosto, né, para conversar com o policial militar, e por aí vai, né? Uma outra coisa que está em processo ainda, as viaturas da Polícia Militar estão renovadas, sim, ganharam uma outra identidade visual aí que foi estudada, e essa identidade visual, toda identidade visual quer comunicar alguma coisa, quer passar alguma mensagem. Sim. Isso também passa pela comunicação social de vocês, a identidade visual da viatura? Sim. Há uma análise, né? Há um porquê daquele simbolismo, né? O principal é a nossa logomarca. Essa daqui está há décadas, né? Que a gente leva, o policial leva no ombro, né? Aqui na farda. Mas aquele quadriculado, o quadriculado, o amarelo, tudo isso tem... o amarelo com cinza, mensagem, mesmo a pessoa bate o olho lá, é a polícia, tem a logomarca da Polícia Militar lá. E o cinza, o amarelo é rodoviária, né? O cinza e verde é ambiental, da Polícia Militar, né? O preto e o vermelho com o branco é a rádio patrulha,
ligar o 90 e chegar com emergência, né? Foi explicado pelo nosso coronel Salles. Sim, mas a população compreende as diferenças de cores, identificando cada setor. Sim, né? Talvez sofra modificações, né, para melhorar. Mas a primeira ideia é até mesmo copiar, né, com inteligência outros países que têm como base a cor branca. Antes nossa viatura era pintada em 3 cores e com pintura, com a tinta mesmo. Na hora de ter que fazer um reparo, é um transtorno. Você tem que deixar secar cada cor, né? Não, agora é adesivado. Se eu tiver que colocar essa viatura depois que passa o período dela de uso, não serve mais, colocar em leilão pelo Estado, eu não preciso. Adesivos e acabou. Tirou o adesivo e acabou, vai ter uma outra destinação, né? Antes era mais complicado, eu tinha que pedir tinha que orientar o policial que cuida da Motomec, né, cuida das viaturas lá de cada região, passar tinta com pincel para inutilizar o material, para não vê-la circulando, né, de forma inadequada, mesmo depois de leiloado, né? Então teve um objetivo correto, né? Mas ela vem estampada, a gente verifica às vezes na televisão aí, está lá a nossa viatura escrito Polícia Militar, está lá no teto, identificada com os números, a logomarca e as cores que não mudaram, mesmo adesivada, está lá o preto, cinza e vermelho, que é os padrões da cor da Polícia Militar na condução de emergências. Tenente Maxwell, sua despedida, palavra final, a mensagem que fica da comunicação social da polícia. Primeiro agradecer o espaço da Rádio Trianon, a todos nós, a Polícia Militar, vocês sempre abrem esse espaço para nós e nós ficamos muito felizes porque é a imprensa que presta esse serviço, né? A imprensa existe em razão da prestação de serviço para o cidadão. Essa é a máxima do jornalista, né? O jornalista, quando ele idealiza seguir essa profissão, o objetivo dele é falar a verdade, é informar, é fazer as pessoas saberem das coisas, né? E com a velocidade da informação é saber agora, é saber o quanto antes. Então, primeiro é agradecer a toda a rádio e dizer às pessoas que contem com a Polícia Militar, que em situação de emergência que liguem para o 90, que contem com o policial militar, aquele que está lá na ponta da linha, aquele que é o que chega primeiro na ocorrência. Este é o maior patrimônio da Polícia Militar. Então é isso, agradecer a vocês, continuem contando conosco da comunicação, a toda a imprensa em geral. Capitão Bonifácio, palavra final, sua mensagem. Também muito a agradecer, né, ao convite, saber que aqui este programa é um espaço aberto à segurança pública, né, a cada sexta-feira o cidadão pode contar com novas informações nos diversos segmentos da instituição, né, às vezes somos chamados de corporação, né, mas não é corporação, isso remonta lá à Idade Média, né? Nós somos instituição. E por quê? Uma instituição, ela atende a todos os segmentos da sociedade, indistintamente, né? Então, trago aqui o meu agradecimento pessoal e institucional a estar presente aqui no programa. O nosso agradecimento, capitão André Bonifácio, nome de guerra, capitão Bonifácio, e o primeiro tenente